tudo bem? Oi, o nome dele é Otávio e o sinal dele é esse. O nome dela é Milena e o sinal dela é esse. Ela é minha namorada. Tudo bem? Então, faz um bom tempo que a gente não posta vídeo, porque a gente anda muito ocupado trabalhando, fazendo nossas coisas, mas hoje, feriado, a gente aproveitou para fazer isso. Então, esse vídeo que o Nós Dois em Libra está postando é sobre Páscoa. Páscoa? Mas o que é isso, hein? É chocolate? É coelhinho? Não sei. A gente vai explicar. O que realmente significa Páscoa? Essa palavra, Páscoa, tem diversos significados e essa palavra foi mudando muito ao longo do tempo. A gente leu e que muitos anos atrás essa palavra não tinha o significado que ela tem hoje em dia. Na verdade, essa palavra foi criada há muito tempo e está na Bíblia. Vocês conhecem Moisés, do Velho Testamento? Isso, do Velho Testamento. Muito tempo atrás, lá no Egito, os israelenses sofriam demais lá. Eles eram muito maltratados. Depois, Deus mandou isso, eles eram escravos, né? Isso, eles eram escravos. Então Deus mandou ajuda para que depois eles conseguissem se libertar da escravidão e fugissem do Egito. Então todo o povo de Israel foi embora e andaram durante 40 anos. Foi difícil, foi, mas Deus supria todas as suas necessidades: comida, água, roupas que não eram desgastadas, sapatos que, apesar de andar por tanto tempo, continuavam intactos. Nesse tempo, nesses 40 anos, eles ficavam andando, sofrendo, por quê? Bom, porque Deus queria dar a eles a terra prometida, um lugar que seria ideal para eles. Eu esqueci o nome agora, eu acho que é Canaã? Eu acho que é Canaã. Então eles andaram procurando esse lugar. Por isso, o grupo israelita criou essa data especial, que é a Páscoa, para se lembrarem da ajuda que Deus fez a eles de libertarem do Egito. E criaram essa data comemorativa a partir daí. Foi lá o povo de Israel que criou isso. Essa história que o Otávio falou sobre a Páscoa é a história do Velho Testamento. E o sinal é esse. Por quê? Moisés avisou que precisariam matar um cordeiro e com o sangue desse cordeiro pintar o mural das portas, de todas as portas, porque à noite viria um poder forte para matar os primeiros filhos. Por isso, a Páscoa do Velho Testamento tem esse sinal. Agora, é muito provável que vocês já conheçam a Páscoa do Novo Testamento, né? Porque muitas pessoas conhecem. Essa história é sobre Jesus, que morreu por nós. Essa história é que Jesus nasceu, cresceu e depois aconteceu que Jesus, na verdade, já sabia que um dos seus 12 discípulos, um desses discípulos ia traí-lo, e Jesus já estava ciente disso. É claro que Jesus não gostou, né? Ele ficou muito chateado. À noite, Jesus reuniu seus 12 discípulos para cearem juntos. Chamou todos eles, eles se sentaram à mesa e Jesus repartiu o pão e entregou a cada um deles e disse que esse pão era o corpo dele. Também pegou o vinho, deu um pouco para cada um e disse que esse vinho era comparado ao sangue dele. Depois, eles conversando, Jesus disse: hoje é o último dia, a nossa última ceia, porque um de vocês, que eu não vou dizer quem,
Um de vocês, meus discípulos, vai me trair. E eles ficaram sem saber. Será que será eu? Não, isso não é possível. Mas um deles, claro, já estava sabendo de tudo, o Judas, que o sinal é esse. E o motivo desse sinal eu vou explicar depois. Judas já sabia que iria trair Jesus. Então, na verdade, Judas ficou com medo. Mas Jesus só falou assim: vai, Judas, faça o que você tem que fazer. Vai. E Judas fugiu, foi embora. E o pessoal ficou sem entender o que tinha acontecido. Depois, naquela mesma noite, Jesus disse que ia ao Getsêmani para orar e chamou os discípulos para irem juntos. 3 discípulos foram junto com Jesus ao Getsêmani para orar. Já era noite e aí Jesus foi orar e disse aos discípulos para que eles não dormissem. Calma, eu vou falar isso. Para que eles ficassem de guarda, porque Jesus já sabia que os soldados estavam vindo. Ele disse: não durmam, fiquem bem acordados, bem atentos. Mas já era noite, já era madrugada, e os 3 o quê? Dormiram. Depois Jesus chegou e viu que eles estavam dormindo, disse que ele tinha avisado para eles não dormirem. E voltou ao Getsêmani para continuar orando. Depois, quando ele foi novamente ao encontro dos discípulos, eles estavam dormindo de novo. Depois Jesus foi pela 3ª vez orar. E nessa oração, Jesus já sabia que ia morrer, mas Jesus não queria, porque por isso ele foi ao Getsêmani para orar e disse: Senhor, eu não quero morrer, eu não quero sofrer, mas acima de tudo eu aceito a sua vontade, que é maior do que a minha. E Jesus sempre fez essa mesma oração. E voltou pela 3ª vez ao encontro dos discípulos que estavam dormindo. E depois o que aconteceu? Aconteceu que os soldados vieram e pegaram Jesus. Os discípulos nem perceberam porque eles estavam dormindo. Judas estava junto com os soldados. Judas já tinha combinado que iria beijar Jesus. E ele chegou, deu um beijo em Jesus e Jesus não respondeu porque já sabia que ele ia traí-lo. Os soldados vieram e pegaram Jesus, o prenderam e depois ele morreu na cruz. É triste. Judas aceitou trair Jesus por quê? O inimigo fez a cabeça de Judas. Judas ajudava na questão financeira, ele administrava o dinheiro dos discípulos, mas ele também roubava esse dinheiro. Judas era louco por dinheiro e por isso ele aceitou trair Jesus. É verdade. Judas aceitou trair Jesus porque ele aceitou o dinheiro que ia ser pago a ele. 30 moedas de prata. Judas cresceu o olho. Judas era muito interesseiro por dinheiro, mas depois ele morreu, enforcado. Ele suicidou-se. Judas combinou: olha, vocês, soldados, venham junto comigo e vocês vão perceber, vocês fiquem escondidos atrás das árvores. E eu vou ao encontro de Jesus, vocês percebendo que eu vou dar um beijo nele. E a pessoa em que eu der um beijo, vocês vão saber de quem se trata, que é Jesus. E foi isso que aconteceu. Por isso, os soldados conseguiram prender Jesus. É muito triste. Porque falaram que Jesus era mentiroso, que era um falso profeta, que não era Deus, que não era filho de Deus. Acusaram demais. Falaram que Jesus era cheio de mentiras, que ensinava coisas erradas. Então, eles perguntaram ao povo: quem que vocês querem matar? Um ladrão ou Jesus? E o povo escolheu quem? Jesus para morrer. O povo não escolheu o ladrão, não escolheu o bandido. O povo escolheu Jesus.
E Jesus aceitou morrer em silêncio, sem reclamar de absolutamente nada, mas Jesus estava triste e chorou. Jesus carregou aquela cruz que durante todo o caminho aquela multidão zombava de Jesus. Todos diziam bem feito para ele, e Jesus não disse nada. Jesus apanhando, sofrendo, o corpo todo ensanguentado, todo machucado, cheio de feridas, e os guardas perguntando, zombando dele: "Você é rei, né?" E os guardas, Jesus não respondeu nada. E perguntaram a ele: "Você é rei?" E Jesus respondeu da primeira vez: "Você sabe." E o homem ficou quieto. Outro homem fez a mesma pergunta a Jesus. "Hahaha, você é rei? Que rei é esse que o povo quer te matar? Como assim? Você não é rei?" E Jesus ficou em silêncio, sem responder nada. E depois o que aconteceu? Eles prepararam uma coroa de espinhos e fincaram na cabeça de Jesus. E doeu muito. Depois, Jesus foi crucificado e as suas mãos foram pregadas na cruz, com marteladas, furadas. E aquilo doeu muito, e o sangue de Jesus escorreu, e depois a outra mão foi furada, e o sangue de Jesus também escorreu. Depois, isso é muito triste. Jesus foi crucificado junto a mais 2 homens. Depois ele morreu, e o seu corpo foi guardado numa caverna e fechado por uma pedra. Mas depois, no 3º dia, Jesus ressuscitou e foi para o céu. Haviam guardas que estavam tomando conta do túmulo de Jesus, mas eles sentiram um tremor. E os guardas ficaram apavorados e fugiram para bem longe dali. E por esse tremor, a caverna se abriu sozinha. A pedra que estava na frente se abriu. Depois vieram 3 mulheres que queriam visitar Jesus, elas gostavam muito dele. E perceberam que na pedra não estava mais lá. E encontraram um anjo que avisou: "Jesus está vivo." E as mulheres ficaram muito animadas e foram avisar para todo mundo. E o povo não acreditou. Depois, Jesus tinha mudado fisicamente, né? 2 discípulos de Jesus estavam andando, conversando, tristes, falando sobre a morte de Jesus. E chegou um 3º homem e se juntou a eles no caminho. Só que esses 2 discípulos não perceberam que ele era Jesus, porque ele estava diferente. E esse homem disse: "Jesus está vivo, Jesus está aqui." E depois foi embora. Os discípulos ficaram muito animados, muito felizes. E depois pensaram: ele era Jesus, mas ele já tinha ido embora. Depois, eles acreditaram que Jesus realmente estava vivo. Jesus subiu aos céus, mas não nos abandonou. Jesus prometeu que vai voltar, que vai nos salvar, vai salvar todas as pessoas boas, todas as pessoas que acreditam nele. E também deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos proteger o povo de Deus. Essa é a verdadeira história da Páscoa. Porque Jesus subiu aos céus, por isso esse sinal é um P, subindo para o céu também. A Páscoa não é só chocolate e coelhinho. As pessoas inventam muito. Isso tudo foi criado bem depois, chocolate, isso são coisas diferentes. É outra história.
coelhinho, ovo de Páscoa. Isso é uma outra história que também é muito grande, muito difícil de explicar. Foi criado em outro país, não foi aqui no Brasil. Fim. Acabamos. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, tá? A história de Jesus é longa, fazer o quê? Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, por favor, se vocês tiverem gostado, e podem comentar, nos mandar mensagens, que a gente gosta bastante. A gente está muito agradecida a vocês pelos inscritos, o canal está crescendo cada vez mais. Muito obrigada, a gente espera que continue assim. A gente está com quantos? 1.800. 1.800 inscritos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente está muito feliz com isso. Um beijo grande e tchau!